mais um vídeo, bem-vindos! Hoje vamos falar sobre o poema A Máquina do Mundo e quem pediu foi o Thiago Braga lá pelo Instagram. Então já aproveita e me segue no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo o link, não perde tempo, vamos interagir e também compartilha esse vídeo, curte aí e dá uma moral pra mim. Bom, Carlos Drummond de Andrade, ele foi considerado o principal poeta brasileiro do século XX. Ele fez parte da segunda fase do modernismo, que foi caracterizada por uma poesia mais existencialista e reflexiva. Esse poema se encaixa na terceira fase do autor, que é a fase do não. Ao longo da sua vida, o Carlos Drummond, ele teve 4 fases, Em cada fase ele focava em um assunto específico, e essa terceira fase é a fase do não, que focava justamente nesse tema mais metafísico, filosófico, e também tinha grande influência dos clássicos. Podemos ver que neste poema, A Máquina do Mundo, o poema é em versos decassílabos. Por quê? Porque inspirado nos clássicos antigos. Bom, esse poema foi escrito em 1952 e a maioria dos artigos que eu li, eu me baseei em uns 4 artigos para fazer esse vídeo, relacionam esse poema com Os Lusíadas, com a Divina Comédia e até com o próprio poema do Drummond, que é aquele que todo mundo conhece. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Por quê? Em todas essas obras tem um personagem que tem o seu caminho a trilhar, que tem suas aventuras para chegar no objetivo, e também o termo Máquina do Mundo aparece em todas essas obras, mas claro que com cada um com uma roupagem diferente. Então, se você tem interesse em saber como que foi feita essa comparação, como que um aparece no outro, dá uma conferida nos artigos que estão aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Neste poema somos apresentados ao nosso protagonista que está andando em passos lentos por um caminho pedregoso de Minas Gerais. E ele está andando a passos lentos, como quem não quer chegar ao seu destino, mas também não quer voltar por onde veio. E segundo Barcelos, o caminho é a representação mais clássica de quem estará em breve diante de um enigma. E o enigma nós sabemos que será a máquina do mundo. Então, ele começa a descrever toda a paisagem à sua volta. Ele fala do cair da tarde, do céu que está começando a escurecer. Ele fala dos pássaros negros voando no céu. Eles estão voando quase estaticamente. Então, ele constrói todo um cenário melancólico, decadente. Até os versos do poema que eu falei que são decassílabos, eles são construídos em orações subordinadas. E a oração principal fica muito longe da subordinada, então a gente às vezes pode ter um pouco de dificuldade para entender, ficar um pouco confuso, e tudo isso contribui para construir esse cenário melancólico e desanimador. Então, de repente, aparece para ele a máquina do mundo. E o que é, afinal, essa máquina do mundo? É o conhecimento. É todo o poder de conhecer os mistérios do mundo, o que a ciência já descobriu, o que ela não descobriu. Você ter o poder do conhecimento do que é visível, do que é invisível, de como que funciona todo o mundo, descobrir todos os mistérios e seus enigmas. E um dos autores dos artigos, ele fala que o Drummond usa neste poema uma ótica inteiramente pessoal de como ele enxerga o funcionamento do mundo. E vemos no poema que essa máquina se apresenta mítica, majestosa, maravilhosa, em contraposição com o nosso eu lírico que está decadente, cansado, pupilas gastas, mente exausta de tanto pensar e de tanto buscar essa máquina do mundo. Ao longo do poema a gente acaba descobrindo que o nosso protagonista é um cientista, é um pesquisador que veio compulsivamente procurando desvendar a máquina do mundo, procurando descobrir um sentido para a sua vida, um sentido para a sua existência, o porquê dele estar no mundo. Então, esse mundo real se apresenta cada vez mais árido pela sua busca sedenta por todas as interrogações, por todas as suas dores, Vemos que ele estava andando nessa nesse caminho pedregoso de Minas Gerais, então uma vida árida,
pedregosa, sem nenhuma resposta, sem nenhum sentido. Então, o que a máquina do mundo faz? Oferece para ele esse poder. Oferece para ele a possibilidade dele finalmente encontrar o que ele sempre buscou, o conhecimento da verdade, dos hemisférios, das realidades, dos deuses, de tudo. E o que o nosso eu lírico faz? Recusa. E por que ele recusa uma coisa que ele sempre buscou em toda a sua vida? Porque ele aceitar que existe uma realidade totalmente transcendente e alternativa ao seu mundo, que ele veio pesquisando durante tantos e tantos anos, é negar o seu próprio eu, a sua própria realidade, seu próprio mundo, é negar a sua própria razão. Então, neste poema nós temos um embate entre o nosso protagonista, que é um homem racional, da ciência, contra a máquina do mundo, que é algo transcendente, metafísico, filosófico, existencialista. Então temos aí, razão e emoção entrando em choque. Por quê? Ele aceitar uma total explicação do mundo seria um suicídio à ciência moderna, seria um suicídio à razão, aos seus estudos. E percebemos também uma certa ironia, né? Tem uma parte do poema em que ele está nesse embate aí, né? Quando a máquina do mundo oferece para ele esse poder, e aí ele desdenha essa possibilidade de ter tudo, neste trecho, ó. Como se um dom tardio já não for apetecível, antes despiciendo, baixei os olhos em curioso laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita meu engenho. Então, nesse trecho aí tem uma ironia. Por quê? Como que algo que ele veio buscando com tantos anos e sem resposta vai ser dado para ele de repente aí de forma gratuita, tão fácil assim? Nada vem fácil na vida, então como que de repente tudo que eu sempre busquei vai ser me dado de forma gratuita, assim do nada? Então ele até ironia isso, né? Essa coisa gratuita, tudo tem um preço nessa vida, meu filho, você está pensando o quê? Então, o que o nosso protagonista faz? Recusa, e com isso vem o cair da noite, a escuridão chega totalmente e a máquina do mundo vai embora. E aí o nosso protagonista percebe o que ele acabou de perder, todo o conhecimento que ele perdeu, e agora o que resta para ele? Voltar para casa, voltar pelo caminho pedregoso em que ele veio, pela sua vida difícil, e aceitar a sua realidade. Bom, gente, então o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!